Olá, meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês e para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês para conversar a respeito de como o perfil da doença avançada pode influenciar na escolha do tratamento sistêmico em pacientes com câncer de mama, doença luminal metastática. Eu fico muito satisfeito e honrado de participar do quarto simpósio de câncer de mama do Distrito Federal e eu agradeço aí a comissão organizadora por esse convite. Esses são meus conflitos de interesse, e aqui está o tema que a gente vai conversar a respeito ao longo aí dos próximos 20 minutos. A gente sabe que hoje o tratamento do câncer de mama metastático, doença luminal, ele deve ser pautado na terapia endócrina, combinado à terapia-alvo. Habitualmente, em primeira linha, a gente combina a terapia endócrina aos inibidores de CDK4 e CDK6. O tipo de terapia endócrina a ser utilizado tem correlação direta com o fato de uma doença ser endócrino sensível ou endócrino resistente, do paciente vir estar utilizando inibidores de aromatase no momento da progressão recidiva ou estar virgem ou por um período muito longo sem o tratamento endócrino. E a nossa segunda linha vai ser definida, então, pautada, baseado na presença ou ausência da mutação do PIK3CA. A gente vai ver em detalhes como fazer esse teste, como interpretar esse teste ao longo dos próximos 20 minutos, e a gente não pode sempre se esquecer que todos os nossos pacientes, sejam em primeira, segunda linha, podem ser candidatos para estudos de pesquisa clínica, o que podem ampliar aí o nosso portfólio de tratamento ao longo dos anos. Então, o tratamento de primeira linha desses pacientes, então, com doença luminal metastática, que é baseado, de novo, em terapia endócrina combinado a inibidores de CDK4 e CDK6, ele vem de um combinado de uma série de estudos de fase 3 que demonstram o benefício do acréscimo dos inibidores de CDK4, não apenas na sobrevida livre de progressão, bem como em termos de taxa de resposta, bem como em termos de tempo para quimioterapia, e o mais importante, recentemente os estudos têm demonstrado também o ganho em sobrevida global. Nós temos 3 dessas moléculas no mercado brasileiro: palbociclib, ribociclib e abemaciclib. Para cada um dessas 3 moléculas, a gente tem ao menos um grande estudo de fase 3, e aqui essa tabela resume esses estudos. Eu queria trazer para vocês aí o dado que foi recentemente apresentado pelo Dr. Tobadi na ESMO 2021, agora poucas semanas atrás, trazendo então uma atualização a respeito dos dados de sobrevida global do MONALISA-2. O MONALISA-2, então, um estudo de fase 3 randomizado, que questionou aí o papel do uso de letrozol mais ribociclib versus letrozol mais placebo em primeira linha, e pacientes também em segunda linha com câncer de mama metastático. E aqui a gente tem, então, um grande benefício, um claro benefício em termos de sobrevida global, com um aumento aí da sobrevida global da ordem de grandeza de 12 meses, com hazard ratio de 0,76, com P significativo, como vocês podem observar aí na tabela. Esse ganho, esse delta do ganho de sobrevida global, ele é presente não apenas no 4º ano, como no 5º ano, como no 6º ano de segmento, como vocês podem ver no gráfico à esquerda. Mas aqui à direita começa, então, o ponto que a gente quer entrar nesse tema. Como selecionar qual paciente se beneficia, então, dessa estratégia terapêutica do acréscimo do inibidor de CDK4 e CDK6? Quando a gente olha para características clínicas, várias delas, como presença ou ausência de metástase em fígado, performance status desses pacientes, idade, a região onde o paciente foi tratado, o fato do paciente ter recebido quimioterapia previamente, sim ou não, o fato do paciente ter recebido previamente algum agente do tipo inibidor de aromatase, a positividade para receptor de estrogênio ou progesterona, número de sítios de metástase, número de lesões, o fato se o paciente tem lesão óssea exclusiva, sim ou não. Quando a gente olha para essa análise de subgrupo, aparentemente o acréscimo do inibidor de CDK4 e CDK6 traz benefício em termos de sobrevida global para todos esses subgrupos. Difícil encontrar um subgrupo no qual a gente não vê um benefício dessa molécula. E quando a gente olha para outro estudo, só a cargo de exemplo, por exemplo, para o Monarch 3, que tentou entender o benefício do acréscimo de abemaciclib numa situação muito parecida, de novo em primeira linha para indivíduos com doença luminal metastática, estudo fase 3 randomizado, e quando a gente olha, por exemplo, para o endpoint primário, que é a sobrevida livre de progressão,
Quando a gente vai olhar de novo para as características clínicas do paciente, performance, lesão óssea exclusiva, presença de meta em fígado, positividade para receptor de progesterona, grau tumoral e o tempo livre entre o término da terapia endócrina e o início do tratamento com o abema mais o inibidor de aromatase, a gente observa aí que o benefício ele aparentemente é presente para todos os subgrupos, dificultando então a nossa escolha de qual paciente poderia se beneficiar ou não do acréscimo do inibidor de CDK4 e CDK6. Quando a gente olha para as curvas de sobrevida livre de progressão, a gente observa que a maior parte dos indivíduos vão apresentar o que a gente chama de resistência à droga, ao inibidor de CDK4 e CDK6, que é uma resistência adquirida. A curva ela cai muito pouquinho nos primeiros segmentos, nas primeiras semanas de segmento com o exame de imagem, mostrando para nós que um número pequeno de indivíduos tem resistência primária, ou seja, que ao primeiro exame de imagem, a doença vai estar já em progressão, com o aumento do volume tumoral classificado como progressão de doença por RECIST, né? Mas existe algum grupo que tem resistência primária e talvez esse grupo que apresenta resistência primária seja um grupo que no futuro a gente não inicie o tratamento com inibidor de CDK4 e CDK6. No entanto, hoje a gente ainda não sabe exatamente quem são esses indivíduos. Isso foi tentado ser estudado em estudos retrospectivos, bem como estudos prospectivos. Eu trago aqui alguns estudos para vocês. Esse é um dado combinado de uma avaliação retrospectiva de dados coletados prospectivamente no Memorial Sloan Kettering, uma instituição bastante grande, onde a gente conseguiu aí acumular 105 pacientes com biópsias pareadas, pré e pós tratamento com inibidor de CDK4 e CDK6, pré-tratamento e pós-progressão de doença, mais um total de 1.059 tumores de 845 pacientes que foram coletados ou pré ou pós, na qual é possível ser feita uma interpretação indireta desse conjugado de indivíduos que tem a biópsia pré com esse conjunto de indivíduos que tem a biópsia pós, apesar de não ser o mesmo indivíduos em indivíduos pareados. Quando a gente olha para indivíduos pareados, para aqueles 105 indivíduos que tinham tumores pareados pré e pós, o que a gente observa é que na progressão a gente tem um aumento significativo de mutações com perda de expressão de RB, que a gente sabe ser uma das vias de mecanismos de resistência aos inibidores CDK4 e CDK6, e a gente vê que pré-tratamento, um número muito pequenininho de indivíduos tem esse tipo de mutação, com perda de expressão, apenas 1%. Ou seja, a resistência primária por perda de expressão de ARB1 é provavelmente bastante infrequente nessa população de indivíduos com doença luminal. Da mesma maneira, a gente não conseguiu encontrar nenhum padrão frequente de explicação para qual é aquela resistência primária daquele conjunto de talvez de 5 a 10% dos indivíduos tratados com inibidores de CDK4 e CDK6. Na comparação indireta, a gente vê de novo um aumento significativo, porém ainda com um número pequeno absoluto em termos de indivíduos que desenvolvem perda de expressão de RB por uma mutação com perda da expressão da proteína, bem como aumento, por exemplo, da expressão de CCND1, aumento de FGFR1, aumento de expressão de frequência de mutação de ESR1, o que é esperado pelo próprio tratamento endócrino. De uma maneira prospectiva, o grupo do Dr. Richard Finn tentou olhar aí para o Paloma 2, aquele estudo de fase 3 randomizado, que demonstrou o benefício do acréscimo de palbociclib em primeira linha a letrozol para indivíduos com câncer de mama receptor hormonal positivo, e ele fez uma análise que, de novo, já era pré-planejada dentro do estudo, de uma série de aspectos moleculares desses pacientes, no intuito, de novo, de buscar o paciente que talvez não se beneficiasse da droga ou aquele paciente que se beneficiasse muito da droga. Então, eles avaliaram expressão gênica através da expressão de RNA, através dessa técnica chamada EDSEC Oncology Biomarker Panel. Além disso, eles conseguiram classificar os tumores de uma maneira indireta, em termos de subtipo luminal A ou luminal B. Eles olharam a imunohistoquímica de algumas proteínas importantes da via das ciclinas, usando uma metodologia de H-score para tentar identificar indivíduos que teriam maior ou menor benefício do acréscimo dos inibidores de ciclina, análise por FISH e Pathway Activity. E, basicamente, só reolhando aqui, né, como essas moléculas de ciclina funcionam, se a gente lembrar da via de replicação celular, a gente sabe que a ciclina D, quando pareada com CDK4 e CDK6, ela vai fosforilar RB, que por sua vez vai liberar E2F, e E2F liberado vai até o núcleo e vai gerar uma transcrição de uma série de proteínas que regulam, então, a passagem da célula de G1 para S, né? Então, é normal que a gente tente olhar
proteínas que estão e enzimas que estão vinculadas a essa passagem de G1 para S, né? Então foi isso que o Dr. Finn e seu grupo tentou fazer. Então eles olharam, por exemplo, expressão através de quantificação de RNA mensageiro de CCND1, de CDK4, CDK6, RB1, CDKN2A, que de certa maneira é um fator bloqueador aqui da ciclina D, como vocês podem ver, né? Também o P16 é a proteína que faz isso e CDKN2A é o gene que acaba codificando essa proteína. E quando a gente olha todas essas variáveis divididos através da mediana, da expressão por mRNA, nenhum deles aparece ser sensível para a seleção dos indivíduos que não vão se beneficiar do acréscimo de inibidor de CDK4 e CDK6 ou daqueles indivíduos que vão ter um benefício ainda mais significativo. Ou seja, olhar para essas proteínas não nos ajudam. Quando a gente usa imunistoquímica para olhar, por exemplo, para a expressão de receptor de estrogênio, expressão de RB, ciclina D1, P16, de novo, a gente não consegue encontrar um fator determinante nessa seleção, da mesma maneira quando a gente olha para FISH por FISH, para CCND1 ou CDKN2A, de novo, a gente não consegue encontrar através de marcadores moleculares o indivíduo que vai se beneficiar menos ou mais. Quando a gente separa esses indivíduos por luminal A ou luminal B, como vocês estão vendo aqui na Kaplan-Meier, aqui de novo, luminal A ou luminal B, estimado de uma maneira indireta, através daquela expressão de RNA que eu mostrei para vocês, que foi coletado e testado em próximo a 85% de toda a população do Paloma 2, o que a gente observa é que o acréscimo do palbociclib, do inibidor de CDK4 e CDK6, parece beneficiar os indivíduos, sejam eles tumores que possuem um padrão de luminal A ou indivíduos que possuem um padrão de tumor luminal B. Ou seja, olhando molecularmente e clinicamente, aparentemente a gente não consegue identificar o indivíduo que vai ter um maior benefício dos inibidores de ciclina. Talvez uma das poucas coisas que ainda determinam uma mudança no nosso padrão de conduta seja a crise visceral. Aqueles indivíduos que têm um grande volume de doença hepática, com perda da função do fígado, ou um grande volume de doença pulmonar, com dispneia, carcinomatose pulmonar com dispneia, infiltração de medula óssea com uma pancitopenia significativa. Esses pacientes foram todos excluídos dos estudos de fase 3 que embasam o uso de inibidor de ciclina mais terapia endócrina. E para esses pacientes com grande volume de doença visceral e crise visceral, o tratamento hoje continua sendo o uso de quimioterapia, e se a gente consegue resgatar esse paciente de uma situação de risco, depois a gente vai migrar para o uso de terapia endócrina combinado a inibidor de CDK4 e CDK6. A gente não tem grandes estudos prospectivos para entender se a gente poderia iniciar nesses indivíduos com crise visceral o tratamento com terapia endócrina mais inibidor de CDK4, e de novo, a conduta hoje é usar quimioterapia. Alguns estudos retrospectivos, esse foi apresentado na ASCO de 2021, tenta entender qual é o papel de usar inibidores de ciclina numa situação como essa. Nesse estudo, eles demonstraram que o acréscimo do inibidor de ciclina aumenta a sobrevida global dessa população, que observam que é bem mais limitado do que um indivíduo usual com doença luminal metastática, mas, de novo, o estudo não deixa claro se isso foi usado na fase que o indivíduo estava agudo ou depois que o indivíduo melhorou. Então, de novo, continua sendo um paciente, uma situação clínica na qual a nossa sequência terapêutica muda. É importante lembrar que os diferentes inibidores de ciclina apresentam uma estrutura molecular algo diferente, palbo e ribo bastante semelhante, como a gente consegue ver com o desenho terciário dessas moléculas, e a bema já um pouquinho mais diferente, como vocês podem observar aqui, e isso justifica, entre outras coisas, a forma de administração também contínua ou intermitente, justifica provavelmente o perfil de efeito colateral diferente entre essas moléculas. A gente sabe que palbo e ribo têm uma significativa frequência maior de toxicidade em medula óssea, com neutropenia, leucopenia, um pouco de anemia e um pouco de plaquetopenia, e a abemaciclib vai ter um pouquinho mais de toxicidade do ponto de vista de trato gastrointestinal, causando então diarreia e náusea um pouco mais frequente do que palbo e ribo. É claro que esse perfil de segurança entre essas moléculas pode, de certa maneira, justificar a nossa escolha de qual inibidor de CDK4 e CDK6 eu vou administrar a um dado paciente. O paciente já tem alguma neutropenia constitucional por uma característica prévia, ou por quimioterapia prévia que usou na fase adjuvante, ou o paciente já tem uma diarreia porque tem uma síndrome do intestino irritável. Isso vai acabar me ajudando a selecionar qual inibidor de ciclina eu quero acrescentar para aquele dado paciente. Então, essa é uma maneira, de novo, de usar características do paciente para a seleção do nosso tratamento.
Em termos de status menopausal, dos 4 estudos que a gente tem de fase 3 para pacientes em primeira linha, 3 deles, né, Paloma 2, Mona Lisa 2 e Monarch 3, incluíram pacientes pós-menopausados. E o Mona Lisa 7 é um estudo que foi desenhado exclusivamente para indivíduos na pré-menopausa. Não que não existam dados para PALBO ou para BEMA para indivíduos na pré-menopausa, definitivamente esses dados existem, mas o estudo de fase 3, que incluiu apenas indivíduos pré-menopausados, é o Mona Lisa 7. Então, se você quer ser muito criterioso e seguir uma conduta mais by the book, se o indivíduo é pré-menopausado, a gente vai ter uma tendência maior a acabar usando ribociclib, porque, de novo, a gente tem um estudo de fase 3 randomizado, com ganhos de sobrevida livre de progressão, com ganhos de sobrevida global, exclusivamente para essa população. Então, acaba pesando um pouquinho também, se você quiser, de novo, ser um pouquinho mais criterioso by the book, para usar esse tipo de molécula. Pois bem, quando o indivíduo progride, então, a primeira linha, com o inibidor de CDK4, CDK6, mais uma terapia endócrina, hoje, a gente não sabe muito bem qual o papel, por exemplo, de retratar esses indivíduos com inibidores de CDK4 e CDK6. Essa é uma conduta off-label, dado o fato de que a gente não tem nenhum estudo de fase 3 randomizado comprovando o benefício, ou fase 2 randomizado, comprovando o benefício do retratamento, do reuso do inibidor de CDK4 e CDK6. No entanto, a gente tem uma série de dados de estudos retrospectivos sugerindo que esses pacientes talvez se beneficiem dessa forma de tratamento. Aqui, por exemplo, nesse slide, eu trago um dos pacientes tratados no Memorial, que havia progredido previamente a fulvestrant e palbociclib, com uma mediana de tempo de controle nessa linha de tratamento curto, de aproximadamente 4 meses, paciente que já tinha sido submetido a tratamento com inibidor de aromatase por pelo menos 2 vezes, quando a gente olha para o histórico de tratamento desse paciente, esse paciente, quando retratado com anastrozol e abemaciclib, volta a ter um benefício significativo, com queda de marcador tumoral, melhora clínica, diminuição radiológica do volume de doença e atividade demonstrada aqui por PET scan. No entanto, a gente não sabe como selecionar esse paciente, a gente não sabe quem é esse indivíduo. Nesse estudo retrospectivo que a gente conduziu no Memória, com próximo a 200 pacientes, as características clínicas não ajudaram muito na definição de quem é o paciente que se rebeneficia do retratamento com o inibidor de CDK4 e CDK6. É claro que aquelas características de doença óssea exclusiva, um longo tempo de controle na primeira exposição ao inibidor de CDK4 aumentou a chance desse indivíduo se beneficiar da reexposição em termos de tempo de controle, mas, de novo, não é um estudo randomizado, é um estudo retrospectivo, então não tem poder para ajudar nessa seleção. Quando a gente olha para características moleculares desses pacientes, como pré-esperado, aqueles indivíduos que tinham alterações que estão vinculadas a alguma forma já descrita de mecanismo de resistência a inibidor de CDK4 e CDK6, como, por exemplo, mutação com perda de expressão de RB1 ou mutações da via do hypopathway, FAT1 hypopathway, a gente acaba vendo que esses indivíduos que têm essas mutações ou alterações na via que predizem resistência vão acabar tendo um tempo de controle na reexposição muito curto. Então, é possível que no futuro, quando esses indivíduos progredirem, através de uma análise genômica, como o uso de uma tecnologia de NGS, isso nos ajude a entender que é um indivíduo que potencialmente pode se beneficiar do tratamento. Mas é claro que o retratamento, ele só vai ficar consagrado como uma estratégia terapêutica no momento em que a gente tiver estudos randomizados definindo isso, como esses 3 estudos que eu trago aqui na tabela. Como a gente viu aqui previamente, após a progressão na primeira linha com o inibidor de CDK4 e CDK6, uma informação importante que a gente precisa ter é o status de mutação de PIK3CA desses pacientes. Isso é importante por conta de uma droga recém-aprovada chamada alpelisib, é um inibidor da subunidade alfa específico da PIK3. Então, como a gente testa isso, né? Habitualmente a gente testa em biópsia líquida, por ser mais fácil a coleta e por ser mais on time, né? Para entender se aquele indivíduo tem essa presença dessa mutação no momento que você quer usar a droga. Mas quando a biópsia líquida vem negativa, é importante que a gente volte para o tecido, seja um tecido armazenado ou uma biópsia nova de preferência, que a gente consiga no momento da progressão, e teste novamente, porque a gente sabe que parte dos indivíduos que têm o teste negativo na biópsia líquida ainda podem apresentar essa mutação em tecido. Então, é importante que a gente faça a testagem por esses 2 métodos, ou só pelo sangue, caso seja positivo. E, de novo, o alpelisib, ele se consagrou como uma linha terapêutica em segunda linha pelo fato
de indivíduos com presença de mutação de PIK3CA derivarem benefício em termos de sobrevida livre de progressão, dados do estudo SOLAR-1, estudo de fase 3 randomizado, aqui o PFS que aumentou para a população com mutação de 5,7 para 11, e os dados de sobrevida global apresentados pelo Fabrício André aí na Annals of Oncology de 2021, não tem um poder estatístico de demonstrar sobrevida. No entanto, numericamente, a gente está falando aí de perto de 8 meses, o que é clinicamente um benefício significante. Esse estudo SOLAR-1 não tinha uma quantidade significativa de indivíduos que tinham tratados com inibidores de CDK4 e CDK6, apenas 5% da amostra tinha recebido os inibidores de CDK4 e CDK6. No entanto, a gente tem tanto dados do BYLieve, que é um estudo de fase 2 prospectivo não randomizado, demonstrando, então, uma atividade significativa do acréscimo do inibidor de PIK3CA nesses indivíduos pós-progressão a um inibidor de ciclina, né? Esses dados foram apresentados pela Hope Hugo e mostram aí um controle de doença da ordem de grandeza de 50%, com PFS da ordem de grandeza de 7 meses nesses pacientes. Para aqueles indivíduos que não apresentam mutação de PIK3CA, a gente ainda tem os inibidores da via do mTOR, everolimus, que pode ser utilizado. Uma série de estudos randomizados já demonstraram esse benefício. A despeito de nenhum desses estudos, a gente tem o tratamento prévio com inibidor de CDK4 e CDK6. Em termos de situações especiais, a gente sabe hoje que aqueles indivíduos que apresentam uma mutação germinativa de BRCA e, sobretudo, BRCA2, porque esses são os indivíduos que vão ter uma tendência maior a ter doença luminal, eles podem se beneficiar dos inibidores de PARP, né, que eu trago os dados do Embraca, apresentados pela doutora Litton, publicados já no New England, em 2018, salvo engano, e aqui a gente vê um benefício dos inibidores de PARP sobre quimioterapia. A gente ainda não sabe muito bem se esses indivíduos que têm mutação em BRCA2 e têm uma doença luminal, se a melhor sequência é inibidor de CDK4 e no momento da progressão inibidor de PARP, ou iniciar com inibidor de PARP já do front, mas eu estimulo vocês fortemente a assistirem essa apresentação oral que vai ocorrer agora em San Antonio, 2021, uma apresentação do Dr. Safanov, o Anton, que é um colega do Memório, que vai demonstrar um racional do porquê talvez a gente tenha que pensar em usar inibidores de PARP mais upfront nessa população de indivíduos com mutação germinativa de BRCA2. Esse vai ser um dado interessante, mas a gente tem que se lembrar que indivíduos com mutação germinativa têm a opção de usar PARP em algum momento do seu tratamento. E uma coisa que eu acho que vai se tornar bastante frequente no futuro também vai ser a avaliação desses indivíduos com doença luminal quanto à expressão de HER2, se esses indivíduos têm HER2 zero ou se esses indivíduos têm HER2 low. E eu acredito que isso vai ser importante, dado algumas ADCs novas que estão chegando no mercado, como o trastuzumab deruxtecan, que aparentemente apresenta atividade de doença nesses indivíduos com doença luminal e uma fraca expressão de HER2 que passa a ser chamada, então, de HER2 low. Perto de 2/3 dos pacientes com doença luminal apresentam algum grau de expressão de HER2, que não os categoriza como HER2 positivo, mas que os categoriza como HER2 low, uma ou duas cruzes com FISH negativo. Para essa população especial, algumas ADCs têm demonstrado aí atividade de doença, sobretudo em estudos de fase 2. Teremos estudos de fase 3 em breve, demonstrando o papel dessas ADCs nessa população. Então, indo para minhas conclusões finais, eu queria dizer, então, que o tratamento de primeira linha da doença metastática hoje é bem definido para o uso de terapia endócrina mais inibidor de CDK4 e CDK6. A gente tem uma série de estudos de fase 3 que demonstram o benefício desse tratamento para a doença luminal metastática. As características clínicas e moleculares, hoje, elas não nos permitem distinguir uma população que não vai se beneficiar do acréscimo do inibidor de CDK4 e CDK6, então é difícil selecionar um indivíduo na qual você não queira acrescentar um inibidor de CDK4 e CDK6 entre os diferentes inibidores de CDK4 e CDK6, características clínicas, sobretudo em termos de perfil de toxicidade, status menopausal, podem lhe auxiliar em qual das 3 moléculas você vai dar prioridade na escolha, né? Isso é importante de ser dito. A pesquisa de PIK3CA passa a ser algo importante, de mutação de PIK3CA passa a ser algo importante, sobretudo para a seleção de pacientes em segunda linha e linhas subsequentes, e a pesquisa de variantes germinativas, bem como a expressão de HER2 low versus zero, também o BRCA um pouco mais sólido e o HER2 um pouquinho mais fluido, mas provavelmente isso deve chegar em breve no mercado e deve ajudar aí na seleção dos nossos pacientes. Então, é isso que eu queria conversar com vocês, e agora eu queria deixar meu e-mail para que a gente possa discutir caso alguém tenha alguma dúvida no futuro e me colocar à disposição para discussão agora, logo na sequência da apresentação das aulas. Obrigado a todos e tenham um bom dia.